Vamos à resolução da questão 49 da prova do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2/2022. A prova é a prova de código 01. Vamos ao enunciado da questão. Ele diz assim: a figura é composta de um cone e um cilindro, ambos retos e de mesma base, que estão justapostos, e considerando as dimensões dadas, a área total da superfície da figura é tracinho π centímetros quadrados. Aí letra A 144, letra B 96, letra C 84, letra D 68. Então o que ele quer saber é qual é a área total da superfície dessa figura, né? E ele diz no enunciado que a figura é composta pelo quê? Por um cilindro reto, que é esse sólido aqui de baixo, e um cone também reto, que é esse sólido que está apoiado na face, a face superior do cilindro, ok? Então ele quer a área total dessa figura. Ora, analisando a figura, o que é que vai ser a área total? O que é que vai ser a superfície total? A área total, ou a superfície total, ou também a área da superfície total, é o que envolve a figura, ok? Ou o que envolve o sólido. Aí a gente percebe que vai ser levado em conta a área dessa base, ok? A área lateral do cilindro e a área lateral do cone. O que não vai ser levado em conta é a área dessa base aqui, dessa base do cone, certo? Porque ela está em comum entre o cilindro e o cone, então ela não vai ser contada porque ela não envolve o sólido, certo? Só vai pegar mesmo a área da base do cilindro, que se trata da área de um círculo, a área lateral do cilindro, que a gente vai ver como calcular isso, e a área lateral do cone. Então a gente calcula essas três áreas que eu acabei de citar separadamente, e em seguida faz o somatório, ok? Então vamos à resolução da questão. Então observe aqui, ó, como eu disse, vai pegar inicialmente a área da base do cilindro. Só que a base do cilindro é um círculo, certo? Ou o contorno é uma circunferência. Aí note que foi apontado na figura original do enunciado que o diâmetro da base é 8. O diâmetro da base sendo 8, isso faz com que o raio da base seja 4. Então, qual vai ser o valor da área dessa base? Ou seja, qual a área desse círculo? Ora, sabemos que a área de um círculo, a área do círculo é calculada como sendo πr elevado ao quadrado, certo? Então, πr ao quadrado é a fórmula para a área do círculo. Então, fazendo as contas da área da base do cilindro, a área da base do cilindro vai ser igual a π vezes 4 ao quadrado. Ora, 4 ao quadrado é 16, então a área da base do cilindro vai ser igual a 16π unidades de área, certo? Como a unidade que ele está utilizando no problema ali na figura é centímetro, então essa área vai estar em centímetro quadrado, ok? Então só destacando aqui a área da base, que é uma das áreas que vai compor a área da superfície total do sólido que aparece na figura, a área da base vai ser 16π centímetros quadrados. Então vamos guardar isso aqui para somar tudo no final, ok? Agora o próximo passo vai ser calcular a área lateral desse cilindro. Esse cilindro, quando ele é aberto, certo? A área lateral dele acaba ficando assim, fica a área de um retângulo. Só que a base desse retângulo, né, coincide com o comprimento daquela circunferência que estava na base, ok? Quando eu dou um corte aqui verticalmente e abro o cilindro, né, vai virar aquele retângulo
Só que aí quando vai desenrolando, a base daquele retângulo é exatamente o comprimento dessa circunferência que está na base, ok? Ora, o comprimento de uma circunferência é calculado como sendo 2πr. Aí por isso que eu coloquei aqui a base como sendo 2πr. E o raio a gente conhece, o raio da base é 4. E a altura, se você olha lá na figura original, a altura do cilindro, que coincide lá com a altura do retângulo, é igual a 6, ok? Igual a 6 centímetros. Então, a área lateral do cilindro vai coincidir com a área desse retângulo. E a área de um retângulo a gente sabe que é só pegar o comprimento da base e multiplicar pela altura, certo? Então, calculando só o comprimento da base, como o raio é 4, se a gente fizer a substituição, a gente vai obter o seguinte: 2π multiplicado pelo raio, que é 4. Aí 2π vezes 4, isso aqui vai dar 8π. Então 8π vai ser a medida do comprimento da base desse retângulo. E aí, calculando a área lateral do cilindro, que coincide com a área desse retângulo, a área lateral do cilindro vai ser a base, que é 8π, multiplicado pela altura, que é 6. Então, a área lateral do cilindro vai ser igual a 48π centímetros quadrados. Então, isso vai ser uma das áreas que vai compor no final a área da superfície total do sólido. E a última etapa é calcular, voltando aqui à figura original, é calcular a área lateral desse cone que tem na parte superior do sólido, certo? Aí vamos ver como calcular a área lateral do cone. Aqui você tem um cone, se você faz um corte nele, na lateral dele, você obtém o que a gente chama de setor circular. Aí o raio do setor circular, ele vai coincidir com esse G, que a gente chama de geratriz do cone, certo? E o comprimento do arco que determina o setor circular coincide com o comprimento da circunferência da base. Então, calculando essas coisas, o comprimento aqui, tá certo, do arco que determina o setor, como é o comprimento da circunferência da base, vai ser dado por 2πr. O raio da base, como é 4, então eu ficaria aqui com 2π multiplicado por 4. Aí isso vai dar 8π. Ok? Agora falta achar a geratriz do cone. Só que se você olha a figura da esquerda, você observa que aquele triângulo retângulo, ele tem catetos 3 e 4 e hipotenusa G. Se eu usar o teorema de Pitágoras, eu vou concluir que G é igual a 5. Até mesmo porque o triângulo ali é pitagórico, né? O triângulo que tem catetos de medidas 3, 4, ele tem hipotenusa 5. Só que se você usar rapidamente o teorema de Pitágoras, você também pode concluir isso. 3ao² mais 4ao², e aí G² vai ser igual a 25. O G, portanto, é igual a 5. Então, a geratriz do cone é igual a 5. Aí a geratriz ela serve para calcular a área lateral do cone. Na verdade, eu nem precisava ter calculado o comprimento desse arco, tá? A área lateral do cone é dado pela fórmula πrg. Π vezes o raio vezes a geratriz. Tá? Aqui eu vou ter que usar a fórmula de geometria plana para calcular a área, que seria multiplicar o comprimento do arco pelo raio do setor e dividir por 2, né? E se eu quisesse calcular direto, era só fazer πrg, já que tem a geratriz e tem um raio, ok? Então, calculando a área lateral do cone,
Como a área lateral do cone é um setor circular, é só pegar o comprimento. É só pegar o comprimento do arco, que é 8π, multiplicar pelo tamanho da geratriz, a medida da geratriz que é 5, e dividir por 2. Aí quando eu fizer essa conta, a área lateral do cone vai ser, ora, 8 vezes 5 dá 40, dividido por 2 dá 20. Então a área lateral vai ser 20π centímetros quadrado. Que se eu usasse a fórmula πRG também daria certo, né? Porque o raio é 4, o G é 5. 4 vezes 5 dá 20, vezes π vai dar o mesmo 20π centímetros quadrados que eu achei aqui, certo? Então, destacando a área lateral do cone. E agora a gente tem que somar essas áreas parciais que a gente acabou de encontrar, tá certo? Então, voltando aqui só para ver os valores, eu encontrei numa 16π, na outra 48π e por último 20π. Então, a área total do sólido, tá? A área total do sólido, ou melhor, a área da superfície total do sólido, certo? Vai ser o 16π centímetros quadrados que a gente achou no início, mais 48π centímetros quadrados e por último a gente achou 20π, ok? Essa primeira aqui foi a área da base do cilindro, essa aqui do meio foi a área lateral do cilindro e essa última aqui foi a área lateral do cone. E aí a área total pedida no enunciado vai ser igual ao quê? 16 mais 48 vai dar 64, 64 mais 20. 64 mais 20 vai dar 84π centímetros quadrados. Então, 84π centímetros quadrados é a resposta da questão. Vamos ver só em que alternativa se encontra esse valor. Então, esse valor ele encontra-se na letra C. Ok? Então, a alternativa C é a alternativa correta da questão.